Aqui a gente tem mais ou menos a visão do que seria uma mise en place básica. A gente tem um prato ou mesmo um prato de base, ou mesmo um suplá, um garfo à esquerda, uma faca à direita e alinhado na faca a taça de vinho tinto. Quase todos os restaurantes costumam ter ela posta ou só de água posta. E aí fazem a colocação das taças conforme for necessário. Se nós não tivéssemos vinho tinto, estaria apenas a de água. Se tivéssemos só vinho branco, estaria de vinho branco nesse local. Se tivéssemos mais um branco aqui, estaria aqui. Se tivéssemos um espumante, depende de que momento ele seria colocado. Poderia ser antes ou depois de vinho tinto, antes da de água. E para facilitar isso, a gente pode triangular. À medida que começa a ficar muitas taças aqui, a gente pode triangular elas para o centro da mesa. Botar aqui e aqui, se for 3 ou 4 taças. Só para ter uma ideia de mise en place, a gente vai imaginar que o cliente tenha pedido, tenha chegado, nós o recebemos, já levamos a carta de vinhos e ele solicitou um vinho tinto. Aí o que a gente faz? Recompõe a mise en place, nesse caso aqui já estaria posta, talvez eu tivesse que ter levado uma taça, se eu não tivesse a de vinho tinto, teria que ter levado a de vinho tinto. Se tivesse uma de vinho tinto e ele quisesse vinho branco, eu teria que ter feito a troca dessas taças, por isso que nem sempre é aconselhável já deixar uma de vinho tinto, pressupondo que as pessoas vão tomar tinto. Até porque se ela pedir branco, essa taça fica sobrando, tu não tem certeza se ela vai tomar um vinho tinto depois. E dessa forma a gente teria adequado o serviço e já no ato que foi pedido o vinho, confirmar na carta de vinhos que vinho era e oferecer água. Tem um jeito fácil de fazer isso de uma forma mais simples, é perguntar se a água é com ou sem gás. Aí traz a água, faz o serviço naquela taça, deixa tudo adequado para trazer o vinho e fazer a abertura. Bom, aí quando a gente traz o vinho, a primeira coisa que a gente deveria fazer, levá-lo, eu aqui estaria na posição do cliente, levá-lo até o cliente e fazer a apresentação desse vinho. Eu estaria aqui perguntando, né, provavelmente teria me tratado, né, com uma palavra de respeito, com licença, senhor, Domaine de Colette Fleury 2018. Isso são todas as informações que a gente tem aqui. Bom, mas e se não fosse esse Fleury? Aliás, o que é Fleury? Onde é que é isso? É Cabernet? É Merlot? Pois bem, aí a gente tem que entender que nem sempre os vinhos são feitos de forma varietal. Aqui a gente tem um vinho varietal, a gente tem um Syrah, que diz a variedade na garrafa, esse é um vinho australiano. Aqui eu tenho um vinho espanhol, da uva Mencia. Aqui eu tenho outro vinho desse produtor, um Morgon. E aí é importante, até vou trazer as duas garrafas aqui, que a gente precisa pensar nisso. Por que é importante a gente confirmar as informações sobre o vinho? Porque duas garrafas muito parecidas, talvez pudessem ser mesmo da mesma safra, podia ser os dois 2017 ou 2018, rótulos parecidos, eles vêm da mesma região e provavelmente o Fleury seria mais caro que o Morgon. Aí ele traz o Fleury, ou ele pede o Morgon, eu vejo que é um Domaine de Colette, vejo lá na adega, pego a primeira garrafa que vem, muito parecidas, e aí eu tenho um Fleury e não um Morgon. E eu abro desatenciosamente, ele recebe esse vinho e eles talvez não sejam assim tão diferentes, eles são da mesma uva, só são sobre regiões diferentes. Longe de eu dizer que são iguais, mas poderiam de fato pertencer a qualquer uma das duas. E aí o que acontece? Eu abri o vinho errado. E provavelmente quem vai arcar com essa conta sou eu, ou o restaurante, ou a caixinha dos garçons. Então tenham atenção nisso. Nesse caso aqui eu teria um Domaine de Colette Morgon, né, 2017, seria assim que eu apresentaria ele. No caso específico dos vinhos europeus, a gente não costuma chamá-los pela variedade, embora esses dois vinhos, por exemplo, sejam 100% Gamay. Mas eles são chamados pela denominação de origem, que algumas vezes é a região de onde vem, ou a sub-região, depende do tamanho do recorte. Às vezes o nome da denominação não coincide com o nome da região.
Mas é esse nome que tem aqui, por exemplo, Morgon e Fleury, que aqui embaixo diz que é uma apelação d'origine protégée, AOP, que para a gente seria como uma denominação de origem protegida, é uma forma de fazer a indicação geográfica deles. A gente poderia ter aqui, por exemplo, Caprilli, que é da Toscana, é um vinho IGT, não é um vinho de denominação de origem, é também uma forma de indicação geográfica, mas é uma indicação geográfica um pouco mais abaixo, o que não quer dizer exatamente que ele seja inferior. Algumas vezes ele simplesmente declina da denominação por ela ser muito estrita e acaba preferindo fazer o vinho ao seu modo. E aí não podendo chamá-lo lá na Toscana, isso aqui era 100% Sangiovese, poderia ser um Chianti, provavelmente deixou de ser chamado de Chianti para poder ser um IGT e fazer o vinho a seu modo. Aqui teríamos um Caprilli Ilex, que é a linha dele, né, Ilex, Toscana IGT Sangiovese. Aqui até tem a variedade, às vezes eles fazem isso, principalmente quando eles mandam para Novo Mundo. Toscana, podia fazer, aliás, Caprilli, ficaria melhor Caprilli Ilex Sangiovese, Toscana IGT 2017, que é a safra. A safra estava aqui do lado. E aqui mais um vinho europeu, Quinta da Garrida, é um vinho do Dão. Ocasionalmente traz as variedades no rótulo, normalmente eles não trazem. Eu vou tratar como se não tivesse as variedades e vou chamá-lo ele de Quinta da Garrida, colheita selecionada, a linha dele, Dão 2015. E assim a gente teria apresentado. Ou seja, na maior parte dos vinhos que a gente abrir, a gente vai ver igualzinho esse aqui. Vai chamá-lo de o produtor aqui, que é aquele Canum. Não tem uma marca específica. Tem a linha Celo, que é a linha que esse vinho está inserido. Celo Shiraz 2015. E aí estaria suficiente. Se fosse reserva, eu teria dito reserva. Se fosse gran reserva, reservado, o que for, eu teria dito ali após a marca. Bom, então supondo que o cliente foi recebido, fez seu pedido, me pediu um vinho francês, eu vou levar, fiz a adequação da mesa, servi a água, levei a taça. Se for branco, preparei o pratinho para pôr o balde de gelo, deixei tudo certo, trago o vinho e apresento a ele. Então aqui estaria ele, né, nessa posição. Eu vou virar aqui como se fosse a visão dele, apresentaria a garrafa. Aqui nesse caso, com licença, senhor, Domaine de Colette Fleury 2018. Posso fazer o serviço? Ele deveria confirmar. Nem sempre as pessoas entendem bem. Quando isso acontece, a gente vai agindo com naturalidade. Eu aqui, para a gente conseguir facilitar, você separar essas taças para cá, vou deixar ele aqui bem perto para a gente ver alguns detalhes do serviço. Mas de todo modo, a garrafa teria vindo para cá, ficado de frente ao rótulo, ela não vira mais. Então, faz de conta que está ali. E eu vou fazer o corte da cápsula. O que a gente pode fazer? Algumas vezes a gente abre e ela fica meio a lanço. Fiz um exemplo aqui assim, fica meio... se a gente não travar, ela fica meio rendilhada. O que a gente faz? Trava aqui, inclusive facilita o corte, né? Corta contra a garrafa com precisão. A gente vai fazer 3 cortes. 1, 2 e o terceiro aqui. Depois desse terceiro eu posso fazer um cortezinho, que seria mais ou menos isso aqui, para levantar a cápsula, ou eu posso puxar direto, isso não faz tanta diferença. A mão não vai sobre o rótulo, em hipótese alguma, então aqui, por exemplo, eu estaria segurando ele assim. Vou travar ele aqui assim. Quanto mais forte for esse primeiro corte, mais fácil é. Então, faço esse primeiro corte, faço esse segundo, travo aqui, ponho o dedo aqui. Isso é fácil, não precisa levar esse tempo inteiro, só para demonstrar. Faço aqui, faço esse último corte aqui. E aí vocês podem escolher fazer esse cortezinho. A garrafa não mexe, eu só estou mexendo para mostrar para vocês. E alavancar a retirada da cápsula. Tudo isso aqui, lixo, vai para o bolso de vocês. Se o cliente pediu, você dá, mas não o procedimento correto é a cápsula ir para o bolso. Agora, o que eu faria?
Esse vinho tá normal, não tá com mofo, não tá com nada, não tá com marcação da metálica da cápsula, mas eu faço a limpeza do gargalo. Fiz a limpeza do gargalo. Saca a rolha bem no centro da rolha, tá? Mas só se vocês pegarem e indicarem com o dedo que vocês evitam que aconteça aí o posicionamento incorreto e a rolha quebre. Ela rache, na verdade, longitudinalmente. Aqui vocês vão dar quantas voltas? Quantas precisar, tá? Quando chegar mais ou menos aqui assim, vocês vão calcular o seguinte: essa alavanca tem que ficar para vocês, ela nunca vai ficar para cá, tá? Por exemplo, aqui para eu ter feito para que ela ficasse posicionada para o meu lado, nesse caso aqui, se eu resolvesse continuar, ficaria muito fundo. Eu não vou continuar porque pode ser que eu fure a rolha. E bem por isso a gente não faz isso na prática. Então, quando chegar aqui assim, a gente vai entendendo para que lado vai ficar. Aqui não tem mais espaço, então deixa para o meu lado. Trava aqui nesse primeiro estágio. Tem que ter cuidado que alguns saca-rolhas velhos, e velho não precisa ser de muitos anos, é de alguns meses de uso intensivo, eles ficam arredondados aqui assim, não parece, mas a gente faz algum esforço, isso dobra o metal, deixa ele arredondado e ele começa a escapar. E aí é um caso que vocês preferencialmente tem que substituí-lo. Como a gente sabe que isso nem sempre é fácil, tentem acostumar a abrir ele mesmo sendo com essa dificuldade. Então, vou fazer aqui o primeiro estágio. Não estou conseguindo. O que eu faço? Procurem, se vocês pegar, o saca-rolha nunca fica tão concêntrico. Procurem a parte que mais, ó, tá vendo como aqui, ó, ficaria mais difícil. Aqui ele tem a menor distância entre a garrafa e entre o gargalo e o saca-rolha. Posso virar aqui assim? Não, você tem que usar, né, dentro desse ângulo possível aqui. Aqui, por exemplo, ele tá dentro do... Pronto. Essa rolha foi mais difícil. É legal que a gente mostra como é efetivamente. Usou o primeiro estágio até que mais ou menos entortar a rolha. Segundo estágio. Finaliza assim, com a mão, tá? Vocês vão pegar um guardanapo. Não tem problema se secar a rolha. O pessoal diz não pode secar, não tem problema nenhum. Então vocês vão oferecer ou num guardanapo ou num pratinho, como se fosse um pires. Ficou fora do alcance de vocês aqui, desculpem. Aqui, né? Deixaria ali, pegaria. Perguntaria se poderia fazer o serviço. E além disso, a gente faria uma limpeza interna do gargalo, tá? Seria o correto. Às vezes a gente pode descartar essa etapa. Posso fazer o serviço? Não falou nada, bom, continuo. Então aqui eu só vou aproximar só para vocês entenderem. Ó, mão não estaria no rótulo, sempre perto, sempre fora dele. Não é uma coisa que a gente nunca vai fazer. Isso aqui, segurar pelo furo da garrafa. Inclusive assim não é, além de ser pior, é menos adequado. Então, empunha ela com segurança. Põe um pequeno golinho. Tá, e como é que faz para não pingar? Só porque eu queria, ela não pingou. No próximo, provavelmente vocês vão ver. Mas para a gente não perder aqui o exemplo, serviu efetivamente um pouquinho, tá? O cliente vai fazer a prova. Eu vou te dizer, e você vai perguntar se pode fazer o serviço ou não. Agora, o que ele deveria ver? Se o vinho tem defeito ou não. Se foi bem conservado ou não. Não deveria ficar fazendo uma grande degustação, às vezes ele não entende isso e fica. Tudo bem, daí você pergunta, posso fazer o serviço? Tá, então o que ele deveria devolver se tivesse algum defeito, e inclusive é costumeiro que em alguns lugares, mas aqui no Brasil nem tanto, que o sommelier faça a prova do vinho antes do cliente, e assim ele atesta, olha, esse vinho está ok, esse vinho não está ok. Mas isso não acontece muito na nossa realidade, então aqui o cliente fez a prova, vamos dizer que ele aprovou. Aí o que eu faria na sequência? Serviria todo mundo numa sequência de primeiro mulheres, depois homens.
E aí a gente não vai ser indelicado com questões de gênero, a gente serve as pessoas em como elas se identificam. E a gente também não vai ser delicado com idade, né? Porque você pode acabar sugerindo que alguém seja mais velho do que é. Então, faz uma primeira volta sentido horário, mulheres. Segunda volta sentido horário, homens. E termina onde? Em quem pediu. Esse quem pediu recebe um pouquinho, prova, e lá no fim volta a ver o vinho. Tá, e se for muita gente e o cara pediu uma garrafa, aí você já tem que ter essa ideia e avisar para ele, olha, provavelmente você precisa de mais uma garrafa. Não, eu quero uma só. Bom, se vira, não serve demais, que vai ficar sem, todo mundo precisa fazer o brinde, talvez seja lá a intenção do cara. Mas, enfim, vocês vão servir as taças mais ou menos até esse ressalto, se não tiver nenhuma restrição aí de quantidade, né, como eu tinha dito antes. E aí, para não pingar, vocês vão ver aqui, ó, que tem uma gotinha, essa gotinha sempre vai cair. Não adianta ficar girando e suspendendo. O ideal é corta o fluxo, gira e, importantíssimo, seca. Porque uma gotinha é uma gotinha agora, quando vem outra gotinha são duas e quando vem três, numa perpendicular ela pinga. Então não façam isso, tá? É simplesmente interrompe o fluxo, vira para ela não ficar, né, não ficar ali perpendicular, salva ela, seca, tá? E continua fazendo assim a cada taça servida. Quando que eu reponho a taça? Quando ela tiver menos que a metade e quando eu ver que isso é conveniente. Algumas vezes as pessoas não querem ser tão atrapalhadas assim, não querem ser tão interrompidas. Terminei de servir, volta lá para o lugar dela. Acabou o vinho, ofereço mais. Se for o mesmo vinho, eu posso trazer uma taça nova para ele fazer a prova é feita de novo, vinho é garrafa por garrafa, podia ter um problema numa e na outra não. E se for o mesmo vinho, não precisa trocar dos demais, mas pode ser importante, pode ser uma questão de cortesia fazer isso. Se não for o mesmo vinho, troca de todos, ou ao menos ofereça essa troca, ao menos que digam que não é necessário, mas é uma forma correta de trabalhar para oferecer. Terminou o vinho, leva a garrafa. Não terminou o vinho e a pessoa quer levar. Você vai arrolhar, vai achar uma sacolinha e vai dar para ele levar. Esse vinho é do cliente. Sobrou vinho, eu sou o administrador do restaurante, o cliente não quis levar. Sirva para sua equipe. É um bom momento para provarem e conseguir saber que vinho é esse e vendê-lo com mais propriedade. Ou vamos supor que eu tivesse pedido um vinho branco ou um vinho rosé ou espumante. Eles precisam ser servidos gelados. E mesmo se meu cliente pedir um balde de gelo, pode vir estar fora da temperatura, o que não deveria, ou ele pode preferir gelado, não tem problema nenhum. Como é que você vai preparar o balde? Primeira coisa, vai usar algo como metade dele, aqui está só demonstrativo, então não tem o suficiente, mas vai usar algo como um terço água, um terço gelo, e vai ali usar uns 2/3 dele. Preciso botar álcool, preciso botar sal? Não precisa se for só uma garrafa. Se for um evento e tem uma champanheira ali que você vai usar mais de uma vez, sim. Aí pode ser porque ajuda a conservar. Tem um pratinho, porque isso aqui faz molhaceira, efetivamente, sua e faz molhaceira. Adeque toda a mise en place. Leve o vinho no baldinho. Um guardanapo, não esse aqui que tá... Leva o vinho no baldinho. Põe no balde. Para fazer a abertura, se nós tirarmos ele daqui, ele vai molhar. Então, seca a garrafa e preferencialmente não usa esse mesmo guardanapo para fazer a limpeza da garrafa e o serviço, porque nessa é um ambiente externo, não é interessante. Aqui está onde a gente está efetivamente pondo a bebida que está consumindo. Faz a abertura normalmente, certo? Não tem a menor diferença. Se fosse um espumante,
seria o único caso em que a gente empunharia com a mão, faria sem a mão no rótulo, giraria a garrafa sempre 180, sempre na frente aqui do cliente, sem sair do campo de visão dele, o rótulo, até tirar a rolha. E isso com um guardanapo para a gente não pôr a mão na rolha, né, e na superfície que vai entrar em contato com o líquido. Tiraria aqui, nesse caso aqui tem uma fitinha. A dica é, tem essa fitinha em mente onde ela tá, ou leva ela levemente levantadinha, que aí quando chegar aqui você não precisa ficar procurando. Tirou a fitinha, desenroscou a gaiola. Para desenroscar a gaiola faz o quê? Já fica com a mão, localiza onde está o anel, já fica com a mão em cima, já, né, tirei a cápsula, desenrosquei a gaiola. Não largo e não tiro ela, tá? Se eu fizer isso, eu tenho um certo risco de ela sair. E traciona melhor. Sustenta a garrafa, nunca com a mão direto, né, na rolha. Nunca larguem, né, de jeito nenhum. Tirei a rolha, faço o serviço igualzinho, faço a prova. Espumante não tem diferença, é feita a prova também. E se for uma tampa de rosca, uma tampa screw cap, essa aqui tá vazia, mas serve pra gente mostrar. Vocês precisam cuidar porque ela tem que estralar e tem que quebrar efetivamente. Essas duas peças, elas vêm inteiras, né? E elas são quebradas à medida que a gente abre. Então, tenham em mente que vocês têm que sustentar talvez ela toda para não abrir em cima e ela sair inteira, tá? Tem gente que gosta de rodar embaixo antes e depois abrir a tampinha. Eu particularmente acho até meio estranho, prefiro simplesmente abriu, tampinha vai para o cliente também por uma questão de tradição e a gente faz o serviço, não faz, pode fazer a limpeza, tudo normalzinho e serve normalmente. Aqui eu trago, né, eu antes de mais nada esse vinho tá descaracterizado para que eu não o veja, já que eu pretendo degustá-lo depois. Eu percebi quando peguei na caixa que era screw cap, vi que não tinha nada escrito. Eu disse, bom, põe uma proteção e a gente usa ele. Ou faria só uma coisa ou só outra. Eu vou fazer só uma forma de fazer a abertura do screw cap, porque, né, depois de romper o lacre fica igualzinho, não vai ter como eu fazer. Mas basicamente o que a gente ia falar, que supondo que este vinho fosse um Romanée Conti de 1990, né, teria feito a apresentação dele. Em 1990 não existia screw cap. Eu acho que já existia, tá? Ou talvez, claro que não em escala comercial, mas eu acho que o estudo já existia. Mas enfim, essa não é a pauta do momento. O que eu queria dizer para vocês é como fazer a abertura. Veja só, se tivesse num balde de gelo, tinha tirado, né, tinha secado, evidentemente. Nesse caso em que não está num balde de gelo, a gente já faria o serviço direto, né? Teria posicionado aqui à frente, vamos supor que o comensal estivesse... Aí essa câmera eu me perco um pouquinho, vamos supor que ele estivesse aqui, teria posicionado à direita dele, né, faria, antes de posicionar, né, teria aí apresentado a garrafa, deixaria à direita e faria a abertura, que é extremamente simples, é simplesmente sustentar a garrafa, ou vamos supor que o rótulo é só daqui para baixo, tá? Então, uma garrafa dessas, um rótulo, a menos que ele fosse desse jeito, ele não estaria grudado, mas vamos lá, podia ter um colarinho. Vocês vão sustentar a garrafa e tem gente que, como eu tinha dito, gira primeiro embaixo. Eu acho um movimento desnecessário, tá? Eu particularmente prefiro que faça uma só, por segurança, ao invés de só fazer isso aqui, que às vezes acaba não dando o estralinho certo ali, quebrando, prefiro que segure assim e tá feita. Vou interromper só para tentar fazer um híbrido aqui, ó. O que algumas pessoas fazem, aqui ela já deu um estralinho, né? É girar antes embaixo e depois tirar a tampa. Eu acho um movimento desnecessário. Como eu disse, prefiro fazer essa abertura, retirar. Algumas vezes fica presa essa vedação aí, pode ser um pouquinho chato. Aí eu aconselho girar de novo e fazer com que ela saia. Tem que cuidar, por que eu aconselho fazer com a tampa em cima? Ou, enfim, pôr a tampa e fazer algum movimento. Porque ela salta, né? Ela tá fechada, pode dar um estourinho e salta. Andou me acontecendo muito num determinado vinho.
tirou a rolha vai tão como qualquer outro ali. Podia ser em cima do guardanapo, do que fosse, né? Iria ali para entregar para o cliente. E esse negócio não tem sujeira, né? Isso aqui não é rolha, pode ter, tá? E por dois motivos eu aconselho fazer a limpeza do gargalo, porque ele pode ter oxidação aqui dessas partes metálicas e ficar manchadinho, e também por manter uma sequência de serviço. Então faz ali a limpeza do gargalo rapidinho e pronto, tá feito o serviço. O resto é igualzinho, vai fazer o serviço para fazer a prova. Aí depois da prova vai passar, né, para os demais comensais na ordem que for conveniente. E assim a gente teria feito o serviço de um vinho com screw cap. O bom do screw cap é que realmente, caso a pessoa vá levar de volta, é muito mais fácil fechar a tampinha do que fechar a rolha, né? Mas em todo caso, e também a rolha fica igualzinho como a rolha, desculpa, a tampa fica, não tem a parte de tirar o lacre, né? Então vai direto, não vai pro bolso, vai direto como rolha. Aí depois tu pode retirar conforme for a sequência do serviço. E outra coisa, eu já vi isso acontecer em restaurante, tá? Não é exagero, nem preciosismo, nem viagem minha. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui. Algumas não tem essas ranhuras, tá? Algumas a garrafa é reta. Desculpa, a tampa é reta e chega a parecer uma cápsula, mas tem como ver que tem esse rendilhadinho e sobretudo tem essa auréola aqui, que é exatamente onde encontra uma ranhura da garrafa e faz o crackzinho ali para quebrar. Então é possível perceber, por máximo que isso aqui fosse reto. Então não façam isso, vocês vão estragar o saca-rolha, vão se machucar e tudo mais, tá? Tenham, por favor, esse cuidado quando é screw cap. E assim a gente consegue mostrar como é que teria sido um serviço de vinho em screw cap. Para que serve o decanter? Como o nome diz, decantar é separar sedimentos. Então ele servia para isso, mas percebe que o arejamento ajuda o vinho a abrir aromas. Então é uma prática que a gente costuma fazer com vinhos que tenham algum envelhecimento. Ele não pode ser tão velho, ou talvez ele vai arejar muito e logo matar ele. Eu não sou um grande fã de decantação, os outros sommeliers também não são. Por causa disso, acaba matando o vinho precocemente. E não adianta ele ser tão novo, porque a decantação não faria diferença, não teria muitos corpos químicos que se beneficiassem de um arejamento. Bom, aí então para a gente fazer a decantação, a primeira coisa é fazê-la ao lado do cliente, sem pôr a mão no rótulo. Cuidar para não... Se a gente fizer com o decanter assim, ela até areja mais, mas é um pouco mais... como é que vamos dizer? É um pouco mais difícil de fazer. Então provavelmente você vai pegar o decanter, sustentar ele, inclinar e cuidar para não inclinar. Deixa eu tentar fazer esse efeito. Aqui, consegui. Inclinar demais e acabar derramando. Outra coisa que vocês não podem fazer, que eu estou fazendo porque é só um exemplo, não podem ficar voltando com o vinho. Vocês precisam achar um fluxo interessante para ele, que vocês não fiquem voltando, porque isso acaba movimentando as borras. Aqui, por exemplo, eu faria assim. Faria até quando? Bom, é importante dizer que para o efeito de tirar as borras, a gente usaria algum objeto luminoso, uma vela, uma lâmpada. Cada restaurante tem algum artefato para isso. Para que eu uso essa vela? Para enxergar as borras na garrafa. Então, qual que é a posição da vela na decantação? O fecho de luz dela tem que estar aqui no ombro da garrafa. Quando eu enxergar a borra no ombro, eu suspendo. Então aqui eu faria da seguinte forma. Presto atenção aqui para verter de uma velocidade correta e dentro do decanter. Depois disso, olho no ombro da garrafa até a hora que eu enxergar a borra, que eu vou dizer que foi agora. Não foi, mas eu não tem por que eu continuar decantando. Suspende. Apaga a vela. Provavelmente vocês têm algum pano de
de algodão para fazer isso, que aí vocês podem pôr em cima, não queima e não faz, não precisa ficar soprando e fazendo esse aspecto, nem essa fumaceira que é um pouquinho desagradável, sai esse cheiro ruim. E assim faria uma decantação. Para servir, pegaria. Eu particularmente gosto de sustentar o decanter por aqui. Deixa eu ajustar um pouquinho a garrafa. Ele pinga também, tá? Se vocês não limparem, vai acontecer igualzinho na garrafa. Tem gente que prefere segurar por aqui, eu acho um pouquinho menos bonito, mas pode ser também. Façam da forma que ficar melhor. E cuidado que às vezes ele pesa, não parece uma serviu duas. Então cuidem para pegar, às vezes eu até prefiro assim, que você consegue pegar, verter e não cansar a mão. E assim a gente faz a decantação. Se o cliente, uma coisa importante para a gente terminar, se o cliente, quando que eu ofereço a decantação? Quando o cliente me pedir, basicamente. A maior parte dos vinhos mais simples, e ali abaixo de R$ 200 na carta, provavelmente não vai ser necessário. Mas se ele quiser, tudo bem, faça. Se for um vinho especial e um cliente que você perceba que haja uma vantagem em fazer isso, ofereça. Quando fizer a decantação, pode fazer a prova antes da decantação, para ele avaliar o vinho, e depois fazer o serviço normal na decantação, ou mesmo oferecer a prova para ele novamente, depois fazer o serviço e terminar de servir quem pediu. E assim a gente consegue ter uma ideia de como realizar a decantação no restaurante. Bom, eu trago aqui um exemplo que eu considero bastante interessante de a gente explorar a questão de ser necessário a apresentação correta do vinho. Vejam que a gente tem o vinho da Concheitoro. Concheitoro é uma vinícola grande chilena. A gente tem dentro da Concheitoro diversas linhas, como Reservado, Casillero del Diablo e mesmo essa linha, essa série Ribeiras. Se nós tratássemos ele apenas por Concheitoro, nós correríamos um risco grande de incorrer em erros. E é muito comum que numa carta de um mesmo restaurante tenha diversos vinhos da mesma empresa por questões comerciais. Então, fechando uma carta com eles, você acaba tendo que pôr alguns vinhos determinados, ou mesmo sem ser uma necessidade imposta pela empresa. A gente tem um restaurante acha vantajoso isso. Vejam que aqui Concheitoro é tanto o produtor quanto a marca. A gente tem um vinho de uma linha, né, de uma série chamada série Ribeiras. A gente tem um vinho com uma designação de qualidade Gran Reserva. A gente vai descobrir que no Chile Gran Reserva não tem um significado assim tão claro, embora signifique que ser um vinho com mais de 13% de álcool, se não estou enganado, e com passagem por madeira por um período determinado, mas não é uma caracterização tão clara. Mas isso não é exatamente tema para agora. A gente vai ver também que ele é um vinho da região de Pelmo. Essa série ela tem vinhos de diferentes regiões, que é uma denominação de origem, que na realidade chilena também não quer dizer muita coisa. Qualquer região vitivinícola deles é uma denominação de origem diferente, por exemplo, da própria Argentina e da Europa num todo. Então aqui, se eu fosse apresentar esse vinho, Concheitoro, série Ribeiras, Gran Reserva, Carmener 2015. Ou numa ordem, não precisa ser necessariamente essa, mas que fique clara e que concatene essas informações. Eu preciso de todas elas. Reparem que ele poderia ser um vinho de outra série, de outra linha, e aí seria, né, tratá-lo por Concheitoro e por Carmener faria uma diferença grande entre diferentes vinhos. Ele poderia ser dessa mesma linha e ser de outra variedade. Por exemplo, esse aqui é um Cabernet Sauvignon dessa mesma linha. Isso aí faria bastante diferença. Se eu não apresentar, os rótulos são extremamente parecidos, como a gente consegue parecer. São parecidos não, são os mesmos, muda apenas a variedade e nessa linha muda também o vale. Nesse caso aqui veio para Martigui. E a gente, sem apresentar com atenção, o cliente não percebe. Talvez eu mesmo não tenha percebido que peguei a garrafa errada, faço a abertura. Mas entre um Cabernet e um Carmener pode ter uma diferença significativa. O cliente pode perceber. E aí, de quem é a culpa, não é do cliente. Né? É obrigação do serviço usar dessas informações para esclarecer. Poderia, só para exemplificar também, ser um reservado. Esse caso aqui é um vinho, inclusive não é chileno, embora a marca seja um vinho da Argentina.
Mas vamos supor que aqui fosse um Carmener, Conceitoro reservado Carmener 2015, vamos supor também, a gente teria dois vinhos, aqui um vinho muito mais barato. A gente está falando de um vinho de preço de prateleira aí no supermercado, R$ 30, aqui a gente está falando de provavelmente 80, R$ 100. E abrir esse no lugar desse provavelmente significaria tirar do caixinha do garçom. Então, fazendo a abertura desse vinho, igual a gente fez todas as vezes, a gente vai travar ele aqui. Um corte, a mão não está sobre o rótulo, ela está segurando a garrafa, mas não está sobre o rótulo. Dois cortes, terceiro corte. Retirei a cápsula foi pro bolso, fecho a faquinha. Guardanapo para limpar. Isso aqui tá limpinho, mas isso não importa, né? A gente vai fazer o serviço protocolarmente. Vou te dizer que a gente provavelmente estaria com guardanapo de pano, né? Eu, como não tenho aqui na minha... aonde eu tô nesse momento, eu não consigo... Eu tô usando um de papel. Aí, saca a rolha no centro da rolha. Por que o saca-rolha faz esse barulho? Porque ele tem esse revestimento de teflon exatamente para ele escorregar e não trincar a rolha. Ó, esse caso aqui, ó, tô cuidando que ele vai dar direitinho para a espiral inteira entrar sem furar a rolha e ficar a alavanca do meu lado. A realidade é que quanto mais entra a espiral, mais a gente consegue trabalhar bem com ele. Né, consegue tracionar bem e fazer menos esforço. Quando entra pouco, algumas vezes a gente fica com pouco espaço aqui para fazer essa primeira alavancagem. Ó, até onde começa, tirar um pouco a mão, até onde começa a virar a rolha. Segundo estágio, a mão não está no gargalo, a mão está na alavanca. Termino com a mão, pego o guardanapo. Ali está, a rolha vai pro cliente e a gente tem o vinho aberto. O próximo passo da abertura aqui na sequência, não usaria o mesmo guardanapo, né? Limpeza interna do gargalo. E aí sim, serviria rótulo virado para o cliente. Uma dosezinha para degustação. Lembre-se que a gotinha a gente vai sempre segurar à medida que a gente for, não deixando ela ficar em ângulo reto, né? E limpando toda vez. Não adianta achar que vai acontecer milagre, ela vai cair. Isso é natural. E assim a gente teria feito o serviço desse vinho. Agora a gente vai fazer a abertura de outra garrafa de vinho. Ele tem uma marca, Instigator. Ele diz um Red Wine, um Red Blend. Ele tem uma safra 2018. Embora ele seja um vinho do Novo Mundo, ele não é um vinho varietal. Então, para apresentá-lo, a gente vai dizer que é o Instigator Red Wine 2018, ou Red Blend, como eles chamam no contrarótulo. Eu evito usar as informações do contrarótulo, porque algumas vezes elas são um pouquinho dissonantes ou desnecessárias. Principalmente quando é vinho importado, algumas vezes tem alguma diferença do que está escrito para o que foi traduzido. Mas é importante a gente dizer que nesse caso a gente não vai dizer as variedades, não teria o porquê, a menos se como um dado complementar. Que aqui tem aqui atrás dizendo que são 86% Zinfandel, 14% Syrah. Bom, então deixaria a garrafa virada de frente para, né, quem está pedindo. Deixa eu deixar ela num ângulo que vocês enxerguem. Faço novamente. Primeiro corte. Dei aqui, fiz o corte. Segundo corte. Terceiro corte. Aí posso fazer aquela fenda. Puxar a cápsula. Faço a limpeza do gargalo. Insiro o saca-rolha bem no centro da rolha.
Vou dar o número de voltas necessárias. Aqui, por exemplo, tem que parar antes. Tá vendo que se eu seguir, ele ia provavelmente perfurar a rolha. Então, vou parar aqui assim. Vou sustentar sem pôr a mão no gargalo o primeiro estágio até a rolha entortar, começar a entortar, né? Claro, o nosso objetivo é que ela exatamente não entorte e não quebre. Segundo estágio, termino a mão, pego o guardanapo, e ali temos a rolha para entregar ao cliente e está feita a abertura do vinho. Posso fazer novamente a limpeza do gargalo interno, fazer o serviço para a prova e assim a gente teria feito a abertura dessa garrafa. Tem aqui um caso interessante, na verdade, dois vinhos que são da mesma região, do mesmo produtor, da marca Instigator, mas que se diferenciam um pouquinho, porque esse é um vinho varietal, Cabernet Sauvignon. Esse é um corte, um red wine, que aqui chama-se de Red Blend. Esse aqui é 86% Zinfandel, 14 Syrah. Esse aqui é 86 Cabernet Sauvignon, 9% Ruby Red e 5% Zinfandel. Primeira coisa, por que esse aqui chama Cabernet Sauvignon? Porque está dentro do permitido para ser chamado um vinho varietal. Aqui no Brasil, 75%, se varia de lugar para lugar. Esse aqui é a opção da empresa chamá-lo de um corte. Apresentar esse aqui, Instigator Red Wine 2018, ou Red Blend, como diz atrás. Eventualmente pode dizer esse Instigator Red Wine Lodge, que é a região, sub-região, né, que é na Califórnia, 2018. Esse aqui, Instigator Cabernet Sauvignon 2018. Mais uma vez a importância de cuidar com a apresentação, dois vinhos distintos bastante parecidos. Agora eu faço a mistura desse aqui. Mesma coisa, só para a gente treinar mais uma vez. Fixa aqui. Primeiro corte, com bastante firmeza. Segundo corte. Terceiro corte. A cápsula inteira tá solta. Até vou fazer um teste. Já estava bem soltinho. Não façam isso, só fiz só para mostrar. Eu posso fazer aquele corte aqui assim, para ajudar a retirada. Eu retiro a cápsula inteira. Isso aqui vai pro bolso. Limpo o gargalo. Saca a rolha bem no centro. Só vou mostrar para vocês conseguirem enxergar, mas a gente não vai mexer na garrafa. A garrafa vai estar aqui. Chegou aqui assim, eu vou decidir onde é que eu vou deixar o saca-rolha. Aqui eu consigo fazer mais uma. Não perfurou a rolha. Sem pôr a mão no gargalo. Primeiro estágio. Escapou só pra... Até a rolha entortar. Esse aqui tá um pouquinho difícil. Começou a entortar. Segundo estágio. Termino com a mão. Tiro a rolha com o guardanapo. Entrego para o cliente. Faço a limpeza da garrafa. E aí tenho novamente o vinho aberto e já posso fazer o serviço. No caso desse vinho, ele é um vinho português, ele chama-se Churchill, né? Churchill Estates, é do Douro 2014. Então a identificação dele está toda feita aqui já como Churchill Estates Douro 2014. Não tem outra necessidade. Ele podia ter uma marca comercial? Podia. Churchills tem, por exemplo, meio queijo. Seriam Churchills meio queijo Douro 2014, que não é o caso desse vinho. Para fazer a abertura desse vinho, ele tem uma cápsula plástica. A cápsula plástica é um pouquinho mais difícil de abrir. Mas além da cápsula plástica, ele tem essa anilhazinha que serve para tirar a cápsula. Eu não recomendo usar ela, porque além de ela não ser legal no serviço, ela costuma ficar com algum pedaço. Não fica tão bem retirada, ela fica acima desse ressalto. E o ideal é abrir abaixo desse ressalto. Só estou tentando aqui ilustrar um pouquinho, mas a gente vai fazer de qualquer forma a abertura normal para verificar como é que é na cápsula de plástico. Na verdade é igual, só que às vezes ela é um pouquinho mais difícil. É bom fazer um corte bem preciso.
que a gente não consegue perceber o quanto cortou com a força. É um pouco mais difícil, com a cápsula metálica, com a força a gente percebe. Então usei a faquinha, vou fazer aquele primeiro corte, fazer o segundo corte. E uma coisa importante, às vezes ela engasga. Essa serrinha, por incrível que pareça, quando ela junta, ela não importa que seja afiada, tanto que eu posso passar a mão tranquilamente. Ela importa que ela tenha essa serrinha, esses dentinhos que efetivamente cortem a cápsula. Às vezes ela fica suja com resíduo de cápsula, isso ajuda a passar reto e não cortar. É importante, na verdade, deixar ela sempre limpa. Então faria o terceiro corte e faria a retirada da cápsula. Botaria no bolso. Aqui, por exemplo, tá um exemplo bom também, assim, de como essa rolha veio. Vocês estão dando para enxergar bem, como ela veio mais sujinha, veio com mofinho mesmo. Limparia. Fechei a faquinha. Vou virar para vocês verem de novo, né? Mas a gente não mexeria na garrafa. O rótulo estaria para frente do cliente. Botaria ela numa posição central na rolha. Botaria o saca-rolhas, digo, numa posição central. Quando chega aqui assim, eu preciso saber. Aqui, por exemplo, eu tô vendo que vai tranquilo e chega nesta com a alavanca para o meu lado. Então, primeiro estágio, sem pôr a mão no gargalo. Gente, todas as garrafas que eu tenho aberto para os vídeos, isso tem acontecido. É uma coisa que quase nunca me acontece. Vamos lá. Talvez seja importante para a gente ver que isso sim pode acontecer. Algumas são bem apertadas e são difíceis efetivamente de tirar. Essa aqui eu tô com uma dificuldade grande. Até entortar a rolha. Aí vocês usam... uma coisa importante dizer, quando vocês tiraram muito pouco, se eu tivesse, por exemplo, ó, aqui tá ficando bom. Desculpa, vocês não enxergam. Quando começa a dar essa tração de entortar, é que se eu largar não funciona muito bem. Quando começa a dar essa tração de entortar, eu preciso parar. Se vocês tivessem deixado muito pouco, essa alavanca sequer alcança. Algumas vezes ela fica muito acima. Então aqui vocês vão, mais uma vez, terminar de retirar com a mão. Entregar a rolha para o cliente. Eu não vou fazer isso agora só para a gente ganhar tempo. Fazer, ó, aqui tinha ficado um pedacinho de rolha, então faça essa limpeza interna do gargalo. E aí levaríamos para a prova. É importante dizer que algumas rolhas oferecem mais dificuldade. Por exemplo, essa aqui, que é um vinho já com algum tempo de garrafa, com a rolha bem dilatada na parte que está em contato com o vinho. Isso, claro, faz com que ela seja mais difícil tracionar ela. Ela fica mais ressecada na borda, né, menos na parte que está em contato com o líquido, que é um bom sinal, né? Para isso que a gente deixa em contato, para que ela dilate, não fique sendo um caminho muito aberto de oxigenação. Mas quando o vinho está bem conservado, quando a rolha é maior e quando tem uma expansão grande, aqui no gargalo às vezes tem um pouco de dificuldade. Essa é a principal dificuldade que tem para a gente tracionar a rolha na hora da abertura. Bom, dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Eu só vou abrir sem comentar, só para a gente ver como é que funcionaria na prática. Claro, a única coisa que eu vou dizer é que eu teria, né, me referido ao cliente e teria dito que era o Conjeitoro Série Ribeiras Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2015, que são as informações que a gente tem aqui no rótulo.
1 minuto e 45 no total, então isso, e olha que foi um pouquinho difícil de abrir, ficou um pouco aqui na mão, mas é mais ou menos isso. Esse é o processo simplificado. Eu vou ver se eu abro mais dois, um com cera e outro mais uma vez sem falar, mas sem falar ainda para a gente ver o tempo, que é baixo, a gente leva pouco tempo fazendo a abertura. Nós temos um caso interessante. Esse vinho é um vinho do Alentejo, não é um vinho varietal, é um vinho de um corte de aragonês, que é a mesma Tempranillo, de Alicante Bouschet, que é uma uva francesa e que se dá muito bem no Alentejo, mais do que inclusive na França. É uma uva híbrida interespecífica, que chamava de mestiço antigamente, feita para, sobretudo pensando em melhoria de cor, uma variedade bastante escura, é um vinho normalmente muito ácido, difícil de ser varietal. Touriga Nacional, casta bem típica de Portugal, e Cabernet Sauvignon. Ele é um vinho regional alentejano. Essa não é a classificação mais alta aí da pirâmide da classificação de indicação de indicação geográfica, mas é importante dizer alguns vinhos. Esse é um vinho de destaque. E alguns vinhos são, às vezes, abdicam da classificação mais alta por ser muito restritiva e acabam tendo uma classificação menor. Provavelmente seja o caso desse aqui. Para evitar, para poder ter mais maleabilidade, fazer o que deseja. E também é importante dizer que algumas vezes a gente pega vinhos mais antigos, ainda não existia a denominação, era só indicação de procedência. Então, às vezes, tinha uma grande diferença entre vinhos ok, digamos assim, e melhores vinhos. Então, aqui nesse caso, Quinta do Mouro, Extremoz 2012, e estaria suficiente. Para fazer a abertura, aqui eu apenas vou praticá-la para a gente ver como que é relativamente fácil e rápido. Porque às vezes a gente acaba fazendo ela mais pausadamente para ser didático e parece que leva muito tempo, mas na realidade é um procedimento bem rápido. A gente vai tomando prática e vai fazendo com mais agilidade. E aí temos o vinho aberto e já servido para a prova. Bom, aqui nós temos um caso um pouquinho diferente, é um vinho chileno, mas não é varietal. Mas ele tem um nome aqui, Syrah Noir, que isso. Na realidade é um corte que essa vinícola tem de Syrah com Pinot Noir, mas é uma opção comercial deles de chamar assim. Isso não tem valor legal, não existe nada que discipline isso. E além disso, ele tem um fechamento com cera. Esse fechamento com cera ele é bem problemático por vários motivos. Ou porque ele gruda, inclusive não sai, ou porque ele esfarela na mesa, ou porque ele é difícil de abrir. Eu nunca abri uma garrafa dessa empresa, a gente vai ver juntos aqui como é que vai ser. Mas o procedimento, em princípio, é o mesmo. Você vai fazer o corte embaixo. Isso aqui parece que é daquelas melhores, as que saem com como se fosse uma tampinha de plástico. Vamos ver se eu dei alguma sorte. Não é. Vamos lá. É difícil até de acertar o corte no mesmo lugar. Ó, isso aqui já aconteceu. Olha que ruim que fica fazendo esse aspecto, efetivamente, de sujeira na mesa, né? Esses tempos eu tava assistindo uma live e o Diego Arrebola, que é um dos meus principais sommeliers do Brasil, a profecia aqui se cumpriu, né? Vocês viram que eu não fiz nem muita força, a hora que eu puxei, eu só, enfim, tava tentando posicionar
e já saiu, já rompeu e já saiu. Outra coisa que ele tem, tô vendo que ele tem um outro lacre por baixo, uma outra camada, na verdade, e dificulta bastante. Não formou o plástico que eu imaginava que ia formar e ainda por cima já saiu. Isso aí já teria sido feio, né, no serviço. Eu tentei, na realidade, o que eu tentei fazer era mais ou menos isso aqui, né? Cortar e tirar com. Vocês não enxergariam, cortar e tirar assim, mas não consegui, tá? Mas isso não se preocupem, tá? É normal do serviço, não é ideal, mas é o que acontece nesse serviço em que a gente tem cera, porque ela se quebra, tá? Mas esses tempos eu vi uma live com um sommelier bem conhecido dizendo isso, que esses casos, olha só como é que bota isso no bolso, né? Mas que esses casos de vinho com fechamento de cera, eles são muito complicados porque ele estraga o serviço, né? Ele faz sujeira, ele não te permite abrir adequadamente. Mas enfim, olha só como ele desencontrou aqui quando eu tentei fazer o outro corte em cima, e olha com tudo aquilo que eu sempre digo, porque ele tira um pouco do ressalto, né? Mas eu ainda tentei fazer o corte ali e não consegui. E ficou cheio de pó na mesa, né? Eu não, particularmente não gosto muito desse fechamento. Só serve para ser bonito, não faz diferença no resto das questões. E agora vamos ver se a rolha menos a rolha sai. Ó, não sai tão fácil. Vamos lá. Pronto. E tô pra dizer que ela quase quebrou. Ela tinha uma certa ranhura aqui assim, ó. Mais um pouquinho eu tinha quebrado a rolha. E aí, apesar do não tão normal, a gente segue normalmente, faz a limpeza, serve a dose para degustação e tá aberto o vinho. Nós o teríamos apresentado por Rê, né, que é a marca e a própria nome da vinícola ali, né, tá dizendo Bodegas Rê. Então, Rê Serranois, Casablanca 2015, já estaria de suficiente de bom tamanho. Vocês provavelmente não vão enxergar, mas também ele é um vinho feito em ânforas, tá? Em ânforas de barro, que é interessante, um corte, é um vinho bem, de alguma forma, insólito, né? Um corte, o rótulo não tá defeituoso, é assim mesmo, é um vinho com corte aí de Syrah Pinot Noir, um corte pouco usual, feito em ânforas, achei interessante. Então, se fôssemos apresentar esse vinho, a marca Lacavê, safra 2015, denominação de origem Vantu. Mais coisa que interessa? Não. Mesmo que tivesse as uvas no contrarótulo, não é necessário. É uma informação que a gente pode ter na ficha técnica, que a gente pode informar para o cliente. Não precisa estar na apresentação do vinho. O normal dele é ser identificado pela sua denominação. E também tem um nome de produtor bem tímido ali, que é o Terra Vantu, que não tem necessidade de dizer. Então, nós muito provavelmente o apresentaríamos por Lacavê Vantu 2015. Então, fazendo a abertura desse vinho, a gente vai tirar a cápsula naturalmente ali, fazendo nossos 3 movimentos. Pro bolso. A limpeza do gargalo, normal, um gargalo que não tem, sempre reforça, um gargalo que ele não tem nenhuma mancha, mas é feita a limpeza do mesmo jeito. Vou introduzir o saca-rolha no centro da rolha. Aqui está suficiente para fazer, senão talvez fure a rolha. Uso o primeiro estágio e puxo. Deu problema aqui. Droga, quebrou a rolha. Bom, o que eu faço agora?
basicamente duas alternativas. Se a rolha caísse para dentro, existe uma garrinha que você aperta, põe no gargalo e resgata ela. E aí, claro, depois tem que tirar os restos de rolha com, né, com algum aparato, aí, com algum funil, com um tamizador, para poder fazer isso. Caso contrário, e até agora está um pouquinho fácil, normalmente a rolha fica um pouquinho mais para baixo quando isso acontece, tipo assim. Aí a gente vai fazer o quê? Acabou de alguma forma a etiqueta de serviço, né? Vai pôr o saca-rolha enviesado mesmo, atravessado, para quê? Para que ele tenha mais área de contato com a rolha e acabe não esfacelando a rolha. Vai furar a rolha e depois aí faz a limpeza, né, como a gente ia fazer normalmente. Vai puxar. E aqui tá. E aí, claro, não tem muito como ficar. Algumas vezes a rolha é muito pequena, vocês vão ver que eu não terminei de fazer com a mão, mas é que exatamente porque na maior parte das vezes isso não vai ser uma opção. A rolha vai estar com um pedaço menorzinho ainda, tipo aqui assim. E não tem muito mais etiqueta de alguma forma a ser feita. Aí faria ali a limpeza, ajudaria de qualquer forma e provavelmente usaria alguma peneirinha para que para que a rolha não caísse na taça. Essa rolha vai cair na taça de algum jeito ou de outro. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Ó, aqui ficou. Vou tentar mostrar. Eu acho que assim talvez fique melhor. Uns pedacinhos de rolha. Se eu tentar deixar elas presas, né? Não conseguir prendê-las na taça, mas enfim, tem algumas rolhas, então teria que desprezar essa primeira parte. Provavelmente as outras não vão ter esse problema. Quanto mais velha a rolha, mais se esfacela e desse ponto de vista é pior. Mas o procedimento é mais ou menos esse. Em alguns casos você devolve a garrafa por, enfim, não perder o cliente quando isso for conveniente. Mas cada casa tem uma forma de ver, de operar. Quebrar a rolha não quer dizer que o vinho está ruim. As rolhas são naturais. Essa aqui, na verdade, acontece menos. É mais erro humano mesmo de ter tracionado pouco o saca-rolha. Na verdade, ter penetrado pouco a rolha. Mas na maior parte essas rolhas aglomeradas não quebram. As rolhas sintéticas não tem esse problema. As rolhas 100% cortiça, que não são aí aglomeradas, que são inteiriças, elas acabam às vezes quebrando porque o material é natural, tem algum veio, alguma coisa assim, alguma cicatriz, acaba quebrando e é mais difícil e se esfacela mais. E quanto mais velho, mais se esfacela. Então é mais ou menos essa a ideia quando quebrar a rolha. Abrir normalmente, continuar servindo. Se tiver alguma reclamação aí, veja como o restaurante opera, mas o normal, não, em princípio, a rolha quebrada não quer dizer um vinho ruim. Pode ser que sim, porque a rolha estava seca, pode ser que não. E aí é o caso de avaliar caso a caso.